Oi, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast ou a mais um vídeo aqui do meu canal, se você me assiste pelo YouTube. No vídeo de hoje, ou no episódio de hoje, eu quero falar sobre um assunto que eu acho que acomete a maioria das pessoas, que é insegurança. Assunto que acomete no sentido de prejudicar de alguma forma. Recentemente, eu me identifiquei como uma pessoa insegura. E também comecei, depois de longos anos de análise, eu acho que eu meio que entendi quais eram as causas da minha insegurança e depois disso eu me tornei uma pessoa menos insegura. Na psicanálise, nós temos um conceito chamado o grande outro. É um conceito que foi trabalhado por Lacan, que foi trazido por Lacan, e que quer dizer assim, quando a gente nasce, nós precisamos que um outro nos deseje. Geralmente é os nossos pais, as pessoas que cuidam de nós. Esse outro precisa nos desejar. O desejo dele é o que faz com que a gente sobreviva, porque nos desejando, essa pessoa vai nos amar, vai cuidar de nós, vai nos educar. E tendo esse outro nos desejando, esse outro passa a ser para nós uma referência de como que é viver, do certo e do errado, dos princípios, dos valores, como que você deve pensar, como que você deve sentir, como que você deve se vestir. Tudo que a gente constrói, nós construímos a partir do desejo desse outro, do que nós interpretamos que esse outro quer de nós, para nós conseguirmos morar dentro do desejo desse outro, passando a ser para nós uma referência. Esse outro tudo sabe, tudo vê, tudo enxerga. Esse outro é completo. Então, o grande outro não é uma pessoa só. São os nossos pais, as pessoas que estão ali ao nosso entorno, né? Pode ser os nossos irmãos mais velhos, avós, a escola, a igreja. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que são pessoas incompletas também. Mas a sensação de que existe alguém que sabe, existe alguém que é completo e que tudo vê, tudo sabe, que tem o segredo para que você chegue aonde você quer chegar, ou que tem o segredo de uma vida certa, mais feliz. Essa sensação vai nos acompanhando. Nós até podemos perceber que não são os nossos pais que têm essa resposta, que não é a religião, a igreja que tem essa resposta, que não é a escola, mas a sensação de que nós ainda vamos encontrar alguém que sabe, ou mesmo quando nós queremos fazer alguma coisa, um projeto, ou a gente quer ter um relacionamento, a gente quer ter um emprego e a gente não está conseguindo. E tem alguém que está conseguindo, a sensação que tem do nosso inconsciente é que essa pessoa tem a resposta, é que essa pessoa sabe. E aí é onde vem a nossa insegurança, acreditar que existe alguém que sabe o que está fazendo, existe alguém que tem a resposta da vida correta, existe alguém que conseguiu chegar onde a gente quer chegar e, portanto, essa pessoa é um grande outro, ela está num lugar mais elevado do que o nosso. E recentemente, em análise, eu falo recentemente porque tem bastante tempo que eu faço análise, eu considero, né, que tem bastante tempo, e mesmo assim eu me sentia insegura em alguma medida. Não uma insegurança que me atrapalhava de fazer as coisas que eu queria, mas no sentido de ficar achando que aquilo que eu fazia não era bom o suficiente, que eu não era boa o suficiente. Um exemplo, uma vez eu fiz uma live no Instagram e eu convidei uma das professoras, né, da escola onde eu estudava, já era de psicanálise, né? E aí a gente fez uma live e a live foi um sucesso, assim, no sentido de as pessoas gostaram, as pessoas participaram, interagiram, eu consegui responder a pergunta, né, que eu fiz, que me levou a
a construir essa live, mas mesmo as pessoas tendo participado, tendo falado que gostaram, eu ainda sentia que estava ruim. E eu ficava assim, nossa, mas será que foi bom mesmo? E aquela sensação de que, tipo assim, que tinha sido muito fácil. Eu tinha só ligado a câmera, tinha falado, eu tinha conseguido, assim. E que por isso ter sido muito fácil, não tinha sido bom de verdade. A insegurança que eu sentia, ela era muito desse ponto. Por exemplo, eu ia aprender alguma coisa, porque eu tô sempre querendo aprender alguma coisa nova. E quando eu tava ali aprendendo, às vezes eu conseguia aprender, conseguia executar aquela coisa do jeito certo, do jeito... Mas mesmo assim eu ficava me sentindo insuficiente, insegura. No meu relacionamento também, muitas vezes eu me sentia insegura, com medo mesmo de ser traída, de ser trocada, achando que eu não era o suficiente. Até que recentemente consegui entender a premissa básica para que você se torne um sujeito, que é o outro é o outro. Eu sou separada desse outro. Eu sou um indivíduo separado desse outro. E esse outro tem o jeito dele. E a forma como esse outro age é uma expressão do ser dele. Não tem a ver comigo. Isso é óbvio. Mas quando a gente vem para análise e alguns dos nossos sofrimentos, eles partem muito dessa coisa da gente ainda não ter entendido que o outro não é uma referência. Por mais que esse outro seja uma pessoa que você admira, por mais que esse outro seja uma referência no sentido assim de... Nossa, ele é um excelente psicanalista, eu admiro muito o trabalho dele. Ou ele é um grande professor, eu quero ser professor, então eu me inspiro nele. Uma mãe, né? Uma pessoa que é mãe e que você admira, quer ser mãe e se espelha nela. Não nesse sentido, mas no sentido de, assim, de entender que mesmo essas pessoas que você admira têm falhas. E que por mais que elas estão nesse lugar que você considera ser o lugar ideal, elas não sabem como elas chegaram. Não tem uma receita de bolo. Elas só foram fazendo, só foram sendo elas mesmas e conseguiram e estão nesse lugar que você admira. É você que dá esse olhar de ideal para esse lugar onde essas pessoas estão. Entender isso foi o que me fez sentir menos insegurança. Porque agora, mesmo que eu vá ser iniciante em alguma coisa, mesmo que eu vou estar começando a fazer uma coisa agora, eu sei que não existe a pessoa que sabe tudo. Mesmo a pessoa que está ali me ensinando, que é meu professor, ela teve um começo. E por mais que ela tenha algum dom para fazer aquilo, por mais que ela tenha... tido facilidade para aprender, ela teve um começo, que ela não era tão boa quanto ela é hoje. E também entender que cada pessoa, ela se expressa de um jeito, isso não tem nada a ver com você. Mesmo que a pessoa esteja te criticando, mesmo que a pessoa esteja te afrontando de alguma forma, te provocando, fazendo alguma coisa de ruim para você, não tem a ver com você. A única coisa que você tem é a capacidade de despertar nessa pessoa o lado ruim dela. Mas se fosse outra pessoa com a mesma capacidade, ela agiria da mesma forma. Ela não age dessa forma porque você é especial para ela e ela age dessa forma com você. Não, ela é uma expressão da vida dela e da forma dela de ser. E isso é onde eu entendi a separação entre mim e o outro. Eu percebi que a insegurança, ela vai te acompanhar, principalmente quando você está fazendo alguma coisa pela primeira vez. Quando você está
começando a fazer, quando é algo desconhecido, você vai se sentir inseguro. Mas não é esse ponto de se sentir insuficiente, não é esse ponto de se paralisar, porque ninguém sabe tudo. Não existe essa pessoa que tem a resposta. As pessoas se sentem inseguras. Todo mundo que está começando a fazer uma coisa se sente inseguro. E mesmo as pessoas que já têm experiência, em alguma medida elas se sentem inseguras porque não dá para prever o que vai acontecer ou o resultado daquela ação. Por exemplo, numa campanha de marketing, a empresa que está fazendo o marketing daquele produto, ela está apostando. Ela tem uma ideia e ela acredita que, caramba, vamos vender muito com essa ideia, vamos fazer tal propaganda. Mas é uma aposta, porque não dá para prever como será o resultado de tal campanha e se realmente o público vai aderir. Lógico que tem ali os sinais, a expectativa, tudo que a gente espera, mas o resultado mesmo a gente só vai saber depois que estiver pronto, depois que aquela coisa estiver acabada. Então, nesse nível de sentir insegurança é até um pouco normal, mas daí a se sentir inseguro, se sentir insuficiente por acreditar que existe alguém que tem a resposta, isso é irrelevante, é realmente uma coisa que não compensa, e foi entender isso fez com que eu me sentisse menos insegura, fez com que eu tivesse ainda mais coragem para poder tirar os meus projetos do papel, para iniciar as coisas que eu quero iniciar na minha vida e para me manter sustentando o meu desejo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para ouvir os ruídos aí, o galo cantando lá no quintal, mas eu espero que tenha contribuído para você de alguma forma, que tenha te ajudado a entender um pouco as suas questões com insegurança. E é isso. Um beijo, até a próxima.